Tivemos um problema agora no link ao vivo. Vamos ver se o Jansen entra aqui. Tudo se ajeita. Vamos lá. E hoje com o nosso tema, né, Jansen? Para onde nossos olhos têm olhado? Para o passado ou para o futuro? Para onde estamos olhando? Onde estamos nos posicionando? Como é que a gente está vendo toda essa história? E como a gente já falou aqui em outros momentos, o presente é o único tempo que a gente tem de verdade, é o único momento onde a gente realmente pode viver. É aqui, no momento presente. O passado já passou, o futuro a gente não tem a menor garantia dele. Eu espero com todas as minhas forças estar vivíssima da Silva amanhã de manhã, mas eu não tenho essa garantia. Então hoje é o tempo da gente realmente viver. Diga, Jansen. E olha, eu vou te dar um número que é um número bastante interessante e que eu trago ele há alguns anos comigo. O professor Luiz Almeida Marins Filho, que é um antropólogo conhecidíssimo, fez muitas palestras para empresas motivacionais e coisa parecida, ele dava há muito tempo já uma estatística interessante de um estudo feito por antropólogos e filósofos franceses de que 85% da população do mundo vive em função do passado e 10% em função do futuro. E sobrou 5% de gente vivendo o presente. Eu quero saber como é que esse povo consegue mexer no mundo para cuidar do mundo, 5% da população, pensa lógico, em bem, termos Jansen, de amostragem, 5%. Né? Pensando no presente, o resto é tudo ou pensa no passado ou pensa no futuro. E se por um acaso, nós aqui que estamos hoje reunidos aqui, não estávamos nesses 5%, hoje a gente vai engrossar esta porcentagem. Vamos aumentar esse percentual, né? Se Deus quiser. Boa noite, querida Márcia, querido Marcos Palheta, meu amigo Mark. O pessoal veio de lá, ó. O pessoal veio de meu lá, amigo Mark. Hello, Mark. Ah, que legal, gente aí até de fora do país. Que bom, que coisa boa. Todos aqui e hoje olhando para isso. Então, primeira coisa que eu queria ver aqui com a gente hoje, dentro do nosso tema, como olhar para o nosso passado, porque a gente não precisa deixar de olhar, mas a gente pode olhar de uma forma mais própria, de uma forma mais sábia, de uma forma que traga mais qualidade para o nosso viver. Então a primeira coisa, trouxe aqui um par de óculos meus, que é para a gente lembrar de tirar as lentes do julgamento. Sempre nós temos falado isso aqui, tire as lentes do julgamento. Então, ao olhar para o nosso passado, vamos tirar as lentes do julgamento. Você fez aquilo que você dava conta de fazer naquele momento, com os recursos que você tinha. Então não adianta você ficar se julgando, ficar se condenando, ficar com aquela mão pesada do julgamento em cima de você, porque todos nós fizemos aquilo que a gente estava dando conta de fazer. A gente sempre tenta dar o nosso melhor em cada momento da vida. Eu costumo dizer que nenhum de nós acorda de manhã, se espreguiça, senta na cama e fala: hoje eu vou ferrar com o meu dia. A gente não fala isso, a gente acorda e hoje vai ser o pior dia que eu vou fazer. Exatamente, hoje eu vou estragar minha vida inteira. A gente não fala isso, então a gente está sempre dando o nosso melhor, tentando fazer as coisas caminharem da melhor forma possível. A gente está fazendo o nosso melhor. Então a gente tira essas lentes do julgamento e a gente coloca, presta atenção que hoje nós vamos dar algumas siglas aqui. A gente coloca as lentes da amorosidade e da misericórdia. Primeira sigla de hoje, sigla AM. Amorosidade e misericórdia. Então, se a gente começa a olhar para o nosso passado, para nós mesmos, para o nosso presente, com as lentes da amorosidade e da misericórdia, tudo começa a mudar na nossa vida. Misericórdia é uma palavra muito interessante, que eu gosto muito dela, e eu acho que muitas vezes a gente usa essa palavra de uma forma errada ou de uma forma não tão
completa. Adequada. Como ela é. Isso aí, exatamente. Então, misericórdia é uma palavra que ela deriva de duas raízes aqui. Tem miser e tem córdia. Miser é de miséria mesmo. E córdia é de cardia, do músculo cardíaco, é de coração. Então, a palavra misericórdia, ela significa o coração de Deus na miséria do homem. Então é assim, ó, se até Deus, que é Deus, coloca o seu coração em qualquer tipo de miséria que a gente esteja vivendo, qualquer que seja a nossa história, qualquer que seja a nossa realidade, por que que nós vamos ficar nos julgando e tentando jogar fora a nossa história, a nossa realidade, as nossas tentativas? Então tudo está valendo. É o coração de Deus, o próprio amor na nossa miséria. Então vamos olhar para a gente com essas lentes, com este olhar muito mais amplo, muito mais bonito, muito mais forte, que dá muito mais amoroso. força. E amoroso, né? Exatamente, Desde que é o outro olhar dia, da amorosidade, da misericórdia. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu estava lendo Gênesis e vi que o Abraão mentiu quando estava passeando lá com a mulher dele, disse que ela era irmã dele e não era verdade, ele mentiu. Eu falei assim, é verdade, ele mentiu. Mas como ele mentiu, não é possível, o homem tinha a promessa de Deus, ele mentiu, ele não merecia mais a promessa. Eu falei assim, meu Deus do céu, ainda bem que você não é Deus, né? Ainda bem que Deus olhou para Abraão com amor, com misericórdia e acolheu mesmo a falha dele com amorosidade e continuou sendo o pai da fé. Mas se fosse você, coitado Abraão. Graças a Deus que não somos nós, né, Jansen? Opa, graças a Deus. Que crueldade. Não é? E da mesma forma que Deus olhou com esse olhar de amorosidade para Abraão, de misericórdia para Abraão, olha para todos nós, né? Que a gente também possa se treinar em olhar com esse olhar de amorosidade, tanto para a gente, quanto para as pessoas ao nosso redor. Isso é sempre muito importante. E enquanto a gente não faz isso, a gente olha com um olhar de muito julgamento, principalmente para o nosso passado, para a nossa história. E aí, de vez em quando, eu trago aqui algum relato de alguma pessoa conhecida, e é óbvio que esses relatos vêm para cá sem nomes, sem endereço, sem CPF, nem tipo sanguíneo, mas são histórias que ajudam a gente a compreender um pouquinho. E eu queria trazer hoje, primeiro, uma história de um moço que eu atendi no processo terapêutico, e um homem já maduro, adulto, dos seus cabelos grisalhos, com muita história de vida, com muita experiência, e ele me contou de uma lembrança muito dolorida do passado dele, na época de meninice, na época que ele estava bem pequeno no colégio, e ele disse que ele passou uma das maiores vergonhas da vida dele. Era uma época de Páscoa, ele era garoto, pequenininho, e de alguma forma a mãe dele entendeu que era para as crianças irem fantasiadas para a comemoração da Páscoa. E ele foi todo fantasiado de coelhinho, lá com as orelhas, com aqueles bigodinhos, com aquela coisa toda, feliz da vida, acordou de manhã, se fantasiou todo e foi para a escola. E chegou lá, não se sabe o que aconteceu, qual foi o ruído no meio dessa comunicação. Ninguém estava fantasiado, só ele. Só ele. Ele foi o único menino dentro da sala de aula dele que estava fantasiado, somente ele. E ele disse que quando as crianças viram, que todo mundo começou a rir dele. E ele falou que foi uma das maiores vergonhas da vida dele. E aquilo para ele foi um negócio tão forte, tão angustiante. E ele, já um homem de seus cabelos brancos, ainda tinha aquele registro de dor. Da vergonha que ele passou, da tristeza que ele sentiu, dos sentimentos que vieram depois, que ele não estava com vontade mais nem de voltar para a escola, né? E aí eu chamei ele para fazer, para olhar de novo para aquele acontecido, mas agora olhar a partir do adulto que ele agora já era. Não com o olhar da criança, porque a criança, quando olha uma coisa, ela vê com os olhinhos de criança, com o olhar de criança. Tem um programa que eu gosto muito, tem gente que detesta, não sei você, Jansen, eu adoro, que é o programa do Chaves.
Para mim, aquele programa é assim, atemporal, e eu gosto demais. E ele mostra muito do que acontece com as crianças. E tem cenas lá em que acontece alguma história lá, e o Kiko vai para casa, às vezes alguém esbarrou nele assim, virou e esbarrou, deu um tapa nele aqui. E ele chega, vai gritando para a mamãe e fala: por que ele me bateu, ele me pisou, ele me beliscou, ele me deu um tapa, ele me jogou contra a parede, ele fez isso, fez aquilo. E às vezes a criança, ela tem essa noção mesmo. Aconteceu uma coisa que é pequena e ela acha que foi o final do mundo. A criança, ela é menor do que o adulto. Se a gente estiver aqui no meio de uma grande multidão, os adultos estão vendo tudo aqui ao redor. A criança está vendo um monte de perna andando ao redor dela, e aquilo é uma imagem meio assustadora. Então eu chamei aquele moço, aquele homem, para analisar, para olhar de volta para aquele acontecido, mas agora com o olhar do adulto. Então, o que tinha acontecido lá? Algum ruído na comunicação aconteceu. Não precisava ir fantasiado naquele dia, a mãe dele achou que precisava. Ele vinha de uma família que foi muito pobre. Eles tiveram assim, uma situação financeira muito apertada, muito difícil. Era uma situação assim, bem escassa mesmo em termos financeiros. E a mãe dele, quando soube que precisava, quando ela entendeu que precisava mandar as crianças fantasiadas, ela deu um jeito, ela comprou o material que ela pôde, ela fez, ela confeccionou, ela se muniu assim, de muito amor, de muito cuidado por aquele filho. Conseguiu, a despeito de toda a pindaíba financeira, ela conseguiu fazer aquela fantasiazinha para ele. Então foi um gesto de muito carinho, de muito amor. Ele foi para a escola debaixo do cuidado e da proteção e do amor da mãe dele. Hoje, aqui do adulto que ele agora era, dava para olhar para isso. E eu pedi a ele que fizesse uma nova história, porque a história que tinha na cabeça dele, que vinha desde os tempos de menino dele, era: aquela foi a maior vergonha da minha vida, eu sofri, eu passei vergonha, riram de mim, eu fui fantasiado à toa, não precisava ter ido. Isso era o que ficava rodando no programa interno dele. E eu pedi a ele que contasse agora, olhando do adulto que ele é, que ele contasse para si próprio uma nova história. E aquele homem... tantos anos depois daquele acontecido, ele formou uma nova história daquele acontecido de criança, e ele chorou de soluçar, de se balançar, de soluçar. E a nova história que ele contou para ele foi mais ou menos: aquele menino era um menino muito bonito, ele era um menino encantado, e um dia que era tão especial, que era Páscoa, ninguém se lembrou de comemorar, e ele foi o único que teve a ajuda da mãe dele. A mãe dele era uma fada e transformou ele naquele dia, e ele foi o único a chegar lá com espírito de comemoração, apaixonado pela vida, pelas coisas, pelos acontecimentos. Então ele formou uma nova história ali, e aquele choro daquele homem foi um choro assim de catarse, de botar toda a dor para fora e de olhar para aquilo com uma nova perspectiva, totalmente nova, totalmente diferente. E depois que ele fez aquilo, ele respirou. Isso é mais ou menos o que a gente chama de ressignificar. Então a gente olha, tem muita coisa do nosso passado que ainda hoje está aqui doendo dentro da gente, e a gente não tem coragem de olhar, porque a gente acha que se olhar vai doer muito mais, e eu não quero que doa. E quando eu faço isso, a coisa continua doendo aqui ad eterno, porque eu não estou olhando para aquilo, eu não estou trabalhando, eu não estou ressignificando, eu não estou mexendo. Toda vez que eu tenho um machucado, eu preciso cuidar desse machucado. Quando a gente era criança, Jansen, na minha época e na sua, mertiolate ainda ardia, não era igual o mertiolate de hoje em dia. Muito. Ardia pra caramba. Então a gente machucava, ralava o joelho, chegava em casa, aí tinha que limpar aquele machucado, tinha que passar mertiolate. A gente falava: não, que vai doer. A gente não queria mexer, mas se não mexe, não cura. Então toda vez que eu tenho as minhas dores emocionais, as minhas feridas, as minhas tristezas, enquanto eu não olho, aquilo lá não vai curar. A gente pode olhar para aquilo e pode ser até que na hora de olhar doa, né? Porque é uma ferida, mas é o que eu chamo de dor para cura. Você vai olhar agora para realmente, finalmente tratar aquilo. Botar o osso no lugar, né? Exatamente. Botar o osso no lugar. Agora é engraçado que você está falando de visão de criança,
porque quando determinadas imagens marcam a nossa infância, depois a gente não se dá conta de que elas montaram na nossa imaginação e na nossa lembrança mesmo realidades que não são verdadeiras, né? Eu lembro que eu era bem menino, de 4, 5 anos de idade, e eu jogava bola na frente da casa da minha avó, dentro ainda do prédio, mas era em frente ao apartamento. E para mim aquilo era um mar de um campo assim enorme. Eu lembro que eu botava ali os chinelos fazendo a baliza e eu me atirava como goleiro, eu pulava para um lado, pulava para outro, jamais batia a cabeça na parede, coisa parecida. Era uma coisa fantástica. Eu me via fazendo defesas extraordinárias e a torcida me ovacionando, né, com belas performances no gol. Muito bem. Eu passei muitos anos sem ir na casa da minha avó já falecida. Eu voltei na casa dela para resolver algumas coisas. Quando eu entrei naquele lugar, que na verdade é um corredor, eu abri os braços e eu toquei com certa facilidade de um lado ou de outro do corredor. E eu imaginei como eu conseguia jogar bola aqui nesse espaço. Ainda fazendo altas defesas, se jogando para lá e para cá, né, Jansen? Não só a percepção do momento de determinados instantes são muito diferentes, como o próprio senso de espaço físico, ele é extremamente afetado pela diferença de tamanho que você tem na infância e com o que você tem agora. Então, exatamente, tudo isso compõe uma realidade que fica no passado, que quando chega na fase adulta precisa ser confrontada, precisa ser, no mínimo, atualizada, né? Eu me lembro que quando eu comecei a jogar futebol, e você sabe que eu fui jogador do Vasco, e a minha avó me levou para jogar no Vasco, eu ainda tinha 7, 8 anos de idade, e ela comprou todo o meu uniforme. Você não tem ideia do que eu fiz desde Oliveira. Primeiro dia de jogo, ao invés de botar tudo numa mochilinha para levar, eu me enfeitei de Vasco do início, do cabeça aos pés, fui de chuteira andando por todo o bairro, peguei o 274 lá no Maria da Graça, até São Cristóvão. Já peguei muito esse ônibus. E fui com aquela chuteirinha, plec, 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 batendo barulho, até chegar dentro. Eu era o único fantasiado, né? Mas eu, nesse caso, estava extremamente feliz, porque era tudo que eu queria, né? Era exatamente fazer aquela... Era a minha passagem, era meu rito de passagem. Eu fui feliz da vida. Hoje eu jamais faria um troço desse, nem que fosse para bater pelado ali na esquina, né? Eu não faria isso. Mas naquele dia eu fui todo fantasiado. As nossas percepções da infância precisam ser confrontadas ou, no mínimo, atualizadas. Não dá para viver a vida toda fazendo menção. Porque quando aconteceu isso, você, quando eu era pequeno, me deu um cascudo. Meu Deus, deu um cascudo quando eu era pequeno. Agora não dá mais, agora já passou. Agora ninguém vai querer dar cascudo, nem você nele, nem ele em você. Já passou. Outro, vira a história. E é essa atualização que a gente precisa fazer, porque senão a gente vira adulto em idade, em tamanho, mas continua com a mesma sensação que a gente teve lá na nossa infância. E isso tudo já mudou. E hoje é um tempo completamente novo. Então a primeira coisa é a gente olhar, lembra da nossa sigla, AM, olhar com as lentes da amorosidade e da misericórdia. E a gente pode acrescentar a misericórdia, pode botar misericórdia / graça. Porque é para ver com graça, né? A misericórdia envolve o sentido de graça, né? Ver com graça, olhar com gracejo mesmo, olhar até com um certo humor, né? Eu, quando conto essa história, por exemplo, do meu início lá no Vasco, eu conto com graça. É uma coisa ridícula, mas eu fiz com todo o amor do mundo. A Lucy, que entrou aí hoje, está morrendo de rir de você. Olha lá, Hugo, né? Tá rindo. E a Osiane também está entrando aí. Bem-vinda, Osiane. Que bom ter você aqui. Exatamente isso, eu conto com graça, gente. porque é uma coisa engraçada mesmo. Exato, a gente precisa olhar para trás e olhar agora, do adulto que eu sou, agora eu vou analisar os fatos, porque agora, se antes em criança eu estava aqui
nessa alturinha da perna de todo mundo, agora eu cresci, então agora a minha visão já se ampliou. Então é olhar lógico. de novo para aquilo, para analisar agora os fatos, porque a criança também tem um monte de fantasia aqui em volta, então eu vou analisar os fatos, agora o que é verdade dentro disso daqui. E a gente vai contar uma nova história. Que nova história que eu quero contar a respeito disso. E toda vez que eu vou contar uma nova história, porque enquanto eu não olho para essa dor, para essa ferida, aquela velha história está rodando aqui no meu sistema interno. É ela que vai continuar aqui ditando todas as coisas. Então eu posso agora, do adulto que eu sou, contar uma nova história. E essa nova história vem para a nossa segunda sigla de hoje, que é a sigla AMV. É uma história de amor, de misericórdia e de vitória. Porque se eu estou aqui, nós já falamos isso aqui anteriormente, se eu Alguma estou coisa aqui, deu certo, né? é porque eu venci, gente. Pode ter sido a pior situação que eu passei quando eu era criança. Eu posso ter sido jogada na lixeira, eu posso ter passado fome, eu posso ter quase morrido, pode ter sido o que for. Eu estou aqui. Então a minha nova história precisa incluir esse elemento da vitória que existe, que há. Porque eu estou aqui. Então, da conquista mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Olha, Jansen, tem gente achando aí que pelo menos você teve bom gosto na sua roupa. Não, foi a e teve Rose, gente foi a Rose. achando que você teve mau Desculpa, gosto. Rose. Rose, o gosto é duvidoso, mas quase 20 anos. Agora, a Lucy Leão está dizendo uma coisa bacana. Passados podem ser correntes ou referenciais. É uma questão de escolha. Muito bem colocado, Lucy. É isso mesmo. Muito bem. Enquanto a gente não olha para observar com outros olhos, eles podem ser aquilo que continua rodando aqui no nosso sistema, até que a gente resolva fazer alguma coisa. E aí, saindo do passado e chegando aqui hoje, no nosso presente, que é o tempo que nós temos mesmo, né? Nós temos sempre trazido aqui trechos da Bíblia, né, Jansen? E hoje, com relação ao hoje, eu não posso trazer um trecho, porque isso percorre a Bíblia de capa a capa, quando a Bíblia fala do hoje, né? Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo de cantar, hoje é o tempo de Deus abençoar, hoje é o tempo de você mudar a sua história. Então tudo acontece no hoje. Mas é simples isso teologicamente e filosoficamente, porque você só existe hoje. Exato. O passado não existe mais. O futuro não existe ainda. Então você só pode realizar alguma coisa, aceita hoje, pede hoje, faz hoje, porque só hoje você existe. Amanhã você não existirá mais. Exatamente. Amanhã você não existirá mais e você não existe ainda no futuro. Portanto, amanhã eu serei um novo eu. Ok, Regina, obrigada. O Jansen caiu de novo mesmo. Hoje ele está com esse problema da internet, mas vamos continuando aqui. Se ele conseguir, ele volta para cá, tá? Então a gente saiu do passado, conseguimos chegar aqui no nosso hoje, tá? E hoje é o tempo em que a gente faz todas as transformações. Aqui no meu hoje eu posso olhar para o meu passado a partir da adulta que eu sou hoje, fazer essa nova história, tá? Existe uma expressão que está sendo muito usada hoje em dia, principalmente pelos coaches, né? Dentro do mundo do coaching, tem muita... A Lucy está dizendo que o Jansen caiu porque foi falar no Vasco. Olha a maldade, viu, Lucy? Mas então, tem uma expressão muito utilizada hoje que é o mindset. Vamos simplificar isso aqui e vamos lembrar que a gente tem um padrão mental. E enquanto a gente não olha para isso, a gente continua agindo baseado no padrão mental de quando a gente estava lá na nossa infância, baseado no padrão mental da nossa infância, com todas aquelas dores que a gente vivenciou lá, como eu acabei de dar um exemplo. Hoje, enquanto eu não olho para isso, o que acontece? O meu padrão mental, ele dita as minhas palavras. As minhas palavras criam a minha realidade. E a minha realidade
ela retroalimenta o meu padrão mental. Então veja que aqui a gente permanece num círculo vicioso. Meu padrão mental cria as minhas palavras criam a minha realidade retroalimenta o meu padrão mental. Então eu preciso dar um jeito de interromper esse círculo vicioso. E como é que a gente pode fazer essa interrupção desse círculo vicioso? Através das nossas palavras. Então, do jeitinho que a gente está falando aqui, olha para o seu passado e você vai criar uma nova história para você. Crie uma nova história baseada na verdade do adulto que você é aqui agora, baseada no seu amor, no seu olhar de misericórdia para isso. E aí aquilo que estava aqui, um círculo vicioso, de repente você vai quebrar isso aqui quando você introduz uma palavra diferente, quando você introduz uma nova história. A Bíblia dá a definição de fé como a certeza das coisas que a gente espera, como a prova das coisas que a gente ainda não vê. A física quântica fala o que a gente chama de Deus, a física quântica chama de campo das infinitas possibilidades, que é mais ou menos esse mesmo conceito de fé que a Bíblia tem. Campo das infinitas possibilidades todas as coisas já existem. Então, mesmo antes de você ver, você pode olhar para aquilo, saber que aquilo existe e, através da sua palavra, você começar a criar essa nova realidade que ainda não está materializada aqui, mas que já é no campo das infinitas possibilidades. Então, é assim, através da palavra. Quando a gente olha para a Bíblia, na criação de tudo, lá no Gênesis, a Bíblia fala que Deus disse, e disse Deus, haja e houve aquilo. Disse Deus, haja aquilo e houve aquilo. Então é exatamente isso que a gente faz. Eu já ressignifiquei, já contei uma nova história com relação ao meu passado. Então aqui no meu presente eu me aproprio desta nova história baseada na verdade, amor, na misericórdia e eu vou agora começar a criar um futuro diferente para mim. Regina Matias está dizendo, a palavra tem poder, tem mesmo. Beijo, querida Carla Patos, minha aluna, que lindo ver você aqui também. Beijo para todos vocês que estão aqui, tá? Então, através da nossa palavra, a gente cria um novo futuro. Se eu não olhar para as minhas dores do passado, eu continuo aqui no círculo vicioso e eu vou ter mais do mesmo. Então, todo aquele passado de dor, eu vou continuar encontrando com ele, dia após dia. É aquela velha frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A gente está sempre tendo mais do mesmo. Através da palavra, eu posso interromper esse círculo vicioso. Então eu vou ditar uma nova palavra que vai criar uma nova realidade e que vai retroalimentar esse meu padrão mental. E aí eu saio do círculo vicioso e entro naquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Então eu vou criar uma nova realidade. Ressignifiquei meu passado, meu presente está outro aqui, está novo, é novidade de vida. E com essa novidade de vida, eu vou criando uma nova realidade dia após dia. E aí o meu futuro não vai repetir mais o meu passado. O meu futuro vai ser conforme aquilo que eu creio agora no meu presente. Isso é novidade, gente. E esse é um novo olhar que a gente pode ter, tanto para o nosso passado, quanto para o nosso futuro. Mas esse olhar, ele parte daqui e agora, do meu presente e da adulta que eu sou. Eu não preciso seguir a vida continuando com o mesmo padrão mental de quando eu era uma criança. Eu não preciso seguir a vida continuando com as mesmas dores que eu já passei no passado. O passado já passou. É o presente que vale agora. No meu presente, eu posso criar uma nova realidade e vou fazendo um novo futuro aqui, baseado nessa nova realidade que eu crio a partir de agora. Combinado assim, meus queridos? Dá um joinha aí para mim, se deu para entender, se vocês de fato estão me ouvindo. É
essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live aqui sozinha, por conta do Jansen ter caído. Eu estou aqui, então eu estou meio perdidinha aqui, mas estou vendo os coraçõezinhos e os joinhas, então tá dando para vocês me verem, me ouvirem bem. Ah, que legal, bacana, que bom. Eu queria deixar esses nossos últimos minutinhos, a gente tem mais um tiquinho aqui. Eu queria deixar para, se vocês tiverem alguma pergunta, o que der tempo aqui, a gente vai tentar responder aqui agora, tá? Eu sempre falo que se não der para responder aqui, passa um direct para mim. Eu não garanto de responder rapidinho, mas eu respondo, tá? A Rose está me falando aqui, Deise chama o Jansen, me perdoa, Rose, me perdoa, Jansen, eu não sei fazer isso. Não tenho conhecimento técnico para isso, senão eu chamaria, mas prometo que eu vou aprender, porque se acontecer isso de novo, eu posso chamar, tá bom? Não estou vendo pergunta aqui, então se a gente não tem uma pergunta por aqui, eu acho que a gente pode encerrar. Acho que eu achei o Jansen aqui. Deixa eu ver se ele consegue vir pelo menos dar um tchau aqui pra gente. Acho que eu consegui chamar, Rose. Vamos ver. Acho que consegui chamar. Acho que Jansen está entrando aqui para o nosso tchauzinho final. Beijos, querida tia Nana. Jansen, você está por aqui já. Lucy, é possível ressignificar o passado sem criar expectativas no futuro? Sim, ressignificar o passado é para todo dia. A cada dia a gente acaba se deparando com novas memórias, com novas lembranças, e a gente pode ressignificar isso no dia a dia. E criar a expectativa de um novo futuro, ele já existe a partir de quem eu sou no presente. Então, toda vez que você está ressignificando o seu passado, você está trazendo novidade de vida para o seu presente aqui. E isso automaticamente já vai gerando novidades também no seu futuro, mesmo que você não esteja especificamente pensando nisso. Jansen, saiu de novo. Eu ia perguntar se ele está conseguindo, ele saiu de novo. Mais alguma pergunta, meus queridos? Alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje? Jansen está tentando entrar de novo, mas daqui a pouquinho o nosso tempo já vai se esgotar, então não sei se ele consegue entrar antes do tempo terminar. Mas novamente, legal, Lucy, novamente o meu beijo aqui para vocês. A minha gratidão por vocês estarem aqui hoje, a despeito dessa confusão aí, de ter caído o nosso link, a gente ter conseguido fazer aqui. E vamos lembrar disso, tá? Tirar as lentes do julgamento, colocar as lentes de amor, misericórdia e 2 vezes aqui, ó, verdade/vitória. Nós já tivemos todas duas. E a partir do adulto que eu sou aqui, fazer essa ressignificação do meu passado. Eu vivo um presente novo, um presente muito mais lindo, muito mais agradável, e isso automaticamente já gera um futuro diferente pra gente. Regina, que legal. Jansen, eu tô vendo você, mas não sei se você está conseguindo nos ver, nos ouvir. Legal. Estou vendo você, não deixei de ver 1 minuto sequer. Esta porcaria hoje testou a minha capacidade de zen budista, de evitar uma catástrofe. A vontade interior, era derrubar o celular lá embaixo e tacar o telefone no terreno baldio aqui do lado. Não faça isso. Tudo acontece, tudo não, cabe. Não, estou zen. Tudo. Eu estou zen. Zen paciência, zen vontade. Isso aí, olha, eu quero pedir desculpa a todos vocês. Primeira vez que a gente tem esse problema todo aqui, mas eu já venho enfrentando isso desde a quarta-feira passada, acredite. O problema da internet aqui na minha região está terrível. Semana passada eu tentei fazer a live com o meu querido Fabinho Fernandes. Foi uma tristeza. A Rose estava participando com a gente também, viu a tristeza que foi, a dificuldade. Mas olha, tudo dá certo no final. Nós estivemos aqui juntos, deu pra gente conversar,
Para todos vocês, segunda-feira é dia de bate-papo, toda segunda-feira às 19h30 no link Our View. Estamos aqui papeando. Vem sempre papear também, chama quem você achar que pode se beneficiar desse nosso bate-papo. E a gente está aqui Você sempre vai ter com que fechar. vocês. Estou fechando. Um beijo do seu coração, Jansen. Então você fecha o programa hoje, que eu não consigo nem ficar aqui em pé. Um beijo no seu coração, Jansen. Um beijo no coração de cada um que está aqui. É exatamente isso, Lucy. É claro, é net. E net, é claro, são uma porcaria. Estou falando ao vivo aqui para ficar claro. Jansen, crie um futuro diferente. Abençoe a NET, abençoe a Claro, para que amanhã elas estejam de uma forma melhor e que a gente consiga fazer aqui com tudo com muito mais leveza. Queridos, beijo grande para vocês. Eu vou abençoar, eu vou ligar para lá agora e mandar cancelar o contrato. Beijo grande para todos vocês. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos. Obrigado, querido. Tamo juntos. Tchau. Até a próxima.